João 18, a partir do versículo 28. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes
que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora! Fora! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Continue lendo. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de um lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. Muitos judeus levaram este título, leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Só até aqui. Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por este relato tão preciso, tão angustiante, tão doloroso, tão atemorizante na vida deste homem chamado Pilatos. Mas obrigado, Deus, por este relato, porque ele traz para nós muitos ensinamentos. E nós queremos te pedir que o teu Espírito nos ensine essa manhã. Ensina-nos, ó Deus, como teus servos, como devemos viver com Jesus, servindo a Jesus. Ensina-nos, Senhor, no poder do teu Espírito. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, meu irmão. Por favor, leia o versículo 36 comigo. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino, versículo 36 do capítulo 18. Perdão. O meu reino não é deste mundo. Agora, você pode ler para mim o restante? Palavras de Jesus. Você pode ler para mim? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Não só até aí, só até aí. Aos judeus. E o Senhor Jesus também declarou: que maior pecado tem
aqueles que entregaram a ele, a Pilatos. Estes têm maior pecado. Pilatos é pecador, não deixa de ser pecador, não deixa de ser um homem indeciso, num dilema, diante de um quadro que ele não sabia o que fazer e nem qual posição tomar. E diante desse quadro, nós sabemos que ele lavou as mãos. E sabe o que eu acho interessante? João, quem está relatando, quem está escrevendo o Evangelho de João, e o Evangelho de João é muito provável que tenha sido o último dos evangelistas a escrever o Evangelho, até porque ele era o mais novo e ele foi o último a morrer, muito provavelmente, dentro daquela cadeia lá na ilha de Patmos. E o Evangelho escrito por João é muito peculiar e particular. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados sinóticos ou semelhantes. Eles vão escrever relatos semelhantes. Alguns escrevem uma coisa, outros não escrevem. Por exemplo, Marcos não relata nada sobre o nascimento de Jesus. Nada. Enquanto os outros evangelistas, Mateus e Lucas, relatam sobre o nascimento de Jesus, Marcos não fala simplesmente nada sobre o nascimento de Jesus. Ele já parte vai falar do batismo, vai falar da tentação de Jesus no deserto, já não tem mais o relato do nascimento. Já Lucas detalha sobre as questões do nascimento. Marcos não dá muita importância para a questão do nascimento. Lucas é um evangelista que vem depois. Ele não foi discípulo. Ele é contemporâneo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo veio depois de Jesus. Lucas é aquele que está ao lado do apóstolo escrevendo o livro de Atos. E por isso ele faz você vê que ele escreve para um homem inteligente, Teófilo. Ele escreve para esse homem, que provavelmente seja um título, Teófilo seja um título. Então ele faz um relato detalhado, mas você vê Marcos, que é alguém que está com Jesus, não faz questão de falar sobre o nascimento. João não faz questão de falar sobre o lavar de mãos de Pilatos. João parece querer demonstrar outra coisa aqui. João parece querer demonstrar a angústia de um homem. A angústia de alguém que não sabe o que fazer com Jesus. O que você tem feito com Jesus? O que você tem feito com Jesus? Será que vão ser só palavras? Rei dos reis. Será que vão ser só palavras da sua vida? Ou sua vida vai ser uma vida, como está escrito aqui no versículo 36. Os meus ministros se empenham por mim. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus diz, orando ao Pai por nós, intercedendo por nós, Jesus diz assim: eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. Nós estamos desse mundo, mas nós não pertencemos ao reino deste mundo. Eu pertenço ao reino desse que morreu aqui. Eu pertenço a esse reino. O quanto você tem se empenhado por esse reino? O que você tem feito com Cristo? Onde você tem levado Cristo? Tem sido só de boca? Tem sido só de palavras? Tem sido só escritura lá no seu status? Ou seu coração se empenha como ministro? Ministro, servo. A palavra ministro, para nós que vivemos no Brasil do século 21, tomou uma outra conotação. Hoje, alguns
irônicos chamam de iluministros. Já ouviu falar dessa expressão? Iluministros. Porque quem está comandando a nação são os ministros. Não foi aquele que foi eleito pelo povo por voto. São ministros. E por isso chamam esses homens de iluministros. Eles têm mais poder nas suas ações do que quem foi eleito pelo povo. Já que nós estamos numa democracia, ou seja, é a cabo de guerra, né? Quem ganha no cabo de guerra? Um lado que tem mais gente. É a definição de democracia. Democracia não tem nada de bom, gente. Democracia não tem nada de bom, mas ainda assim, dentro da nossa, dentro do reino desse mundo de trevas, sombrio, cheio de maldades, cheio de perversidade, cheio de corrupção, cheio de salteadores, ainda assim é a melhor questão. Mas eu acho incrível porque o nosso bispo Roberto, ele dizia, chamava Pilatos de figura patética da Páscoa. Quando ele escreveu 7 dias, 7 palavras, ele chamou Pilatos de a figura patética. A figura quase que, assim, insignificante, sem peso, que não toma decisão. Não toma decisão? Quando Pilatos lavou a mão, dizendo, o sangue desse homem caia sobre vocês, o que ele fez? Qual o símbolo de lavar as mãos? O que significa? Significa que Pilatos está dizendo o seguinte, não quero me envolver. Não vou me comprometer. Não quero fazer parte disso. O que Pilatos faz é a atitude de muitos frequentadores de igreja dos dias atuais. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como é que você anda com Jesus. Eu não sei se você tem tomado tua cruz, ou seja, eu não sei se você tem pagado o preço por andar com Cristo e por servir a Cristo. Eu não sei se você é um dos seus ministros, dos seus servos, porque ministro não é iluministro, ministros são servos. Ministros são os que se comprometem. Ministros são os que estão envolvidos neste trabalho e nesta obra. Ministros são aqueles que pagam o preço. Ministros são aqueles que sofrem pela causa de Cristo. Ministros são aqueles que estão dispostos a morrer com seu Senhor. Ministros, servos de Cristo, servos do reino de Deus, não tem medo. Eu quero falar de uma percepção minha, nesses períodos que nós estamos vivendo de eleição, que se encerram hoje, ou que tem a primeira parte hoje. Eu percebi uma coisa interessante. As pessoas parecem, e inclusive os cristãos, estão com medo de falar a verdade. Aí vem um homem, num debate, fala a verdade. E esse homem se torna quase que venerado. Venerado. Porque ele falou a verdade. Olhando no olho. Cara a cara, face a face. Falou a verdade. Pilatos não quis pagar o preço por falar a verdade. Pilatos preferiu passar desapercebido. Não vou me comprometer. E a mulher de Pilatos, você lembra disso?
O evangelista diz que a mulher de Pilatos, outro evangelista, não lembro agora exatamente qual, mas ele disse que a mulher de Pilatos teve um sonho. E ela muito se angustiou por causa daquele sonho. E quando ela acordou, ela conversando com Pilatos, que era romano, ela disse: não te envolvas com este justo. Com este? Com este justo. Jesus era justo. Barrabás era ladrão. Pilatos era indeciso. Sem posição. Sem definição. Sem compromisso. Era só de palavras. Era só com a placa lá. O letreiro. Só com o letreiro. O letreiro estava escrito em hebraico, grego e latim. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Vai ser só de palavras? Só de palavras, mas o seu coração está lavando a mão porque você não quer se comprometer? Não vai zelar? Não vai ser um ministro do reino de Deus? Se empenhando por Cristo? Porque todos os ministros do reino de Deus não tiveram medo de assumir a causa de Cristo. Você sabia que todos os apóstolos morreram pelo viés do martírio pela causa de Cristo? Você sabia que João Batista disse para o adúltero: você é adúltero? Você sabia que Pedro falou, quando disseram não prega o evangelho, Pedro disse: eu vou continuar pregando o evangelho? E por causa disso foi perseguido e morto. Você sabia que Paulo, que também foi dito a ele: pare de pregar o evangelho, Paulo disse: eu não posso parar de pregar o evangelho, e foi morto? Tiago foi morto. João foi preso porque pregava o evangelho. Estevão, o primeiro mártir da igreja. O diácono, o servo e servo, né? Porque era ministro e diácono, servo do reino de Deus e diácono na terra, servo na terra, 2 vezes servo. Esse diácono, ele virou-se para os homens e disseram: vocês são corruptos. É como se ele tivesse ido para Brasília. É como se ele tivesse chegado na cara de homens perversos e dito: vocês estão corrompendo a nação. Vocês estão fazendo mal. E ele estava falando isso para o seu próprio povo. Judeus. Judeus. Foi apedrejado pelo seu próprio povo, por judeus. Quem mandou prender Jesus tem maior pecado que Pilatos. Não que Pilatos não tivesse pecado, mas quem mandou prender Jesus foram os? Quem mandou prender Jesus? Os judeus. Maior pecado tinham. Maior pecado tinham. Hoje, nós estamos vivendo um tempo que parece que as pessoas estão com um pouco de medo. Medo. Enquanto no reino de Deus, no meio do povo de Deus, pecado continua sendo pecado, meu irmão. Erro continua sendo erro. Coisa horrenda e abominável aos olhos de Deus continua sendo abominável aos olhos de Deus. Roubo continua sendo abominável aos olhos de Deus. Pedofilia e pecados sexuais e adultério continua sendo abominável aos olhos de Deus. Se você está em adultério, você está em abominação contra Deus. Se você está no pecado de sodomia e efeminado, você está em pecado abominável aos olhos de Deus. E é incrível porque o profeta disse: chamam o mal de bem e o bem de mal. E parece que nesses tempos, essa questão de essas pressões, começa a vir umas pressões, né, sobre nós. Não, você não pode falar isso, você não pode dizer aquilo. E a gente foi deixando as coisas passarem e a não mais assumir que nós somos ministros de um reino inabalável, que não é desse mundo. Que nós somos servos de um Deus vivo e que nós precisávamos ser luz no meio das trevas. Meus irmãos, essa figura que o bispo Roberto chama de figura patética da Páscoa. Me perdoe, mas eu preciso dizer isso.
ele pode estar aqui revelando muitos de nós. Me perdoe, mas eu preciso dizer. Eu não quero me omitir. Eu não quero lavar minhas mãos. Eu não quero ser condenado pela minha omissão. Eu prefiro ser condenado dentro da missão, não na omissão. E você? Jesus se omitiu? Não. Seus apóstolos, depois de receberem o Espírito Santo, se omitiram? Além de Judas, Iscariotes? Nenhum deles. Os ministros de Deus se omitem? Não. Os servos de Deus se omitem? Não. E começaram a dizer para a gente, você não pode julgar. Você não pode selecionar. Você não pode dizer, isso é adultério. Você não pode fazer igual João Batista falou para Herodes, você está adulterando com a mulher do teu irmão. Você não pode mais dizer isso. Dizer isso é politicamente incorreto. Dizer isso pode ser agressivo demais para as pessoas. As pessoas não querem mais ser confrontadas nos seus pecados. E nem a gente pode julgar. Quem disse? Quem disse? Mas antes de julgar, precisamos fazer o que nós vamos fazer aqui, um autoexame. Antes de tirar, está escrito lá, antes de tirar o cisco no olho do teu irmão, primeiro tira a trave no teu olho. Então, o que Cristo disse não é não julgueis. Ele disse, antes, seja irrepreensível, para então poder auxiliar o teu irmão. Porque se nós nos omitirmos diante dos nossos irmãos, estamos em grande pecado. Estamos no pecado de Pilatos, o pecado da omissão, o pecado da frouxidão, o pecado de não se comprometer, o pecado de não pagar o preço, o pecado de lavar as mãos, o pecado de dizer, não tenho culpa no sangue de Cristo. Se você entende que é pecador, se você entende que é miserável e depende de Deus, se você entende que a sua vida sem Cristo simplesmente é inferno, condenação eterna, você deve participar desse momento, porque esse momento é o momento em que nós vamos colocar a mão nos nossos olhos para arrancar as traves dos nossos olhos. A mesa do Senhor, o pré-requisito é autoexame. Agora você vai olhar para dentro de si mesmo. Agora você vai olhar para o teu procedimento, para o teu caminhar, para a tua vida e veja se ela está irrepreensível. E veja se você vive no padrão dos fiéis. E veja se você vive como um ministro do reino de Deus, um ministro de Jesus, empenhado na causa de Cristo, totalmente envolvido, totalmente comprometido. Essa é a hora da autoavaliação. E nessa autoavaliação, se você saiu da autoavaliação aprovado, faça de novo a autoavaliação. Porque no autoexame que o apóstolo Paulo disse, está escrito lá. E assim, coma do pão e beba do cálice. Assim como? Assim, reconhecendo que eu sou pecador, que eu preciso melhorar e muito, que eu preciso me empenhar e muito, que eu preciso avançar, que eu preciso parar de me omitir, que eu preciso tomar uma posição diante de Deus, que eu preciso deixar de ser Pilatos, que eu preciso deixar de ser patético. Deus está vendo. Esse povo me louva com suas placas na mídia social, mas o seu coração está longe, descomprometido comigo. Esse povo está esquentando os bancos da igreja, mas não tem relação nenhuma comigo. Os meus ministros se empenham por mim. Os meus ministros não se omitem. Os meus ministros pagam o preço. Os meus servos não têm medo de morrer. São cheios do meu espírito. Sabem como tem que viver. E querem viver como eu ordenei. Então, nós precisamos
nessa hora, reconhecer quem somos e o quanto temos sido, muitas vezes, desleixados com a causa de Cristo, com as coisas de Deus, com o zelo, com a devoção, com a busca, com a oração, com a vida espiritual. Nós temos que reconhecer que precisamos melhorar, precisamos nos empenhar mais. Eu queria fazer essa pergunta, e essa pergunta depende se você vai comer do pão e beber do cálice ou não. Quem aqui reconhece que precisa se empenhar e muito pela causa de Cristo? Por favor, todos vocês que levantaram as mãos são bem-vindos à mesa. Quem não levantou, não pegue do cálice. Não pegue do pão. Minhas mãos já estão levantadas. Preciso me empenhar e muito. Preciso glorificar os méritos daquele que morreu naquele Calvário muito mais, muito mais.